Diz assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Todos juntos? Os retos lhe contemplarão a face. Amém? Queridos irmãos, eu creio que todos nós já sofremos alguma dificuldade ou situação que com certeza não gostaríamos de passar novamente. Por exemplo, tivemos aí 2 anos, com essa pandemia, graças a Deus está passando, mas quem aqui gostaria de voltar a usar máscara, Ninguém. Tem situações que a gente diz assim: olha, eu não quero novamente passar por esta situação. E fato é que algumas situações são assustadoras e chegamos a temer ter que enfrentá-las novamente. E quando uma situação vem sobre nós e nós não queremos enfrentar aquela situação, o que nós pensamos em fazer? Fugir. Não é verdade? Você já pensou em fugir de uma situação que você diz: olha, eu não quero mexer com isso agora, então eu vou fugir? Quantos já fugiram de uma situação adversa e diz assim: olha, eu não vou encarar isso? Aí ele foge e corre para um lado, para o outro, mas no final do dia, ou até mesmo antes do final do dia, encontram com a mesma situação e diz: olha, eu tentei fugir, mas não consegui fugir dessa situação. Para fugir, meus irmãos, tem pessoas que mudam o telefone, mudam de emprego, de endereço. Tem pessoas que até mesmo estado civil: olha, eu quero ser livre, eu vou mudar a situação. Até mesmo religião: eu vou mudar de igreja. Para quê? Para resolver o problema. Mas será que fugir é a solução? Essa é a pergunta, meus irmãos. Aqui neste Salmo capítulo 11, é de alguém que já amadureceu na fé, a ponto de resolver no seu coração permanecer firme e não irá mais fugir. Amém? Então, esse texto e este salmo fala para mim e para você que muitas vezes sente vontade de fugir, mas precisamos amadurecer na fé, meus irmãos. Davi, neste salmo, apesar de todas as ameaças, se recusa a fugir novamente. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava, meus irmãos, enfrentando uma ferrenha perseguição do rei Saul. Agora, como escapar do grande rei Saul? Assim estava Davi. O rei Saul perseguiu Davi por volta de 10 anos, alguns dizem que 13 anos, Davi teve que fugir de Saul, e durante todo esse tempo, eu penso que muitas vezes, é possível que até mesmo Davi diz: olha, Senhor, por que tu me ungiste rei? Eu quero desistir disso, porque aí eu vou parar de ser perseguido. Talvez ele pensasse dessa forma. E quando chegamos nesse texto, meus irmãos, há conselhos, há recomendações de alguém que pode até ter uma boa intenção, mas não são conselhos corretos. Não são conselhos corretos porque carrega consigo a incredulidade diante de quem Deus é. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que tudo vê, Deus é um Deus que controla todas as coisas, então você não deve fugir. A recomendação aqui para o salmista Davi é: Davi, foge como um pássaro. É o primeiro versículo que diz dessa forma: foge como um pássaro para o teu monte. Mas Davi, meus irmãos, com uma fé madura,
desprezou qualquer fuga e determinou ficar firme no seu coração, do lado do Senhor. O salmista Davi aqui não é daqueles que fogem dos problemas, mas encara os seus problemas com firmeza e coragem. Por isso que este salmo é para alguém que precisa amadurecer na fé, para permanecer firme e não fugir novamente. Agora a pergunta é: qual é a base desta coragem de Davi para permanecer firme? E a base dessa coragem é maturidade espiritual. Por isso que o tema desta mensagem é maturidade espiritual para permanecer firme. Eu vou falar novamente: maturidade espiritual para permanecer firme. A pergunta é: que maturidade espiritual podemos extrair como lições para a nossa vida nesse texto, com base em Salmo capítulo 11? Meus irmãos, em primeiro lugar, é preciso que haja maturidade espiritual da confiança, ou para a confiança. Olha comigo o versículo 1 do capítulo 11, que diz assim: no Senhor me refugio. Ou seja, havia uma confiança de Davi para com o Senhor. E é interessante aqui que logo no início do capítulo 11, Davi usa o nome Yahvé. Yahvé é o Deus que criou todas as coisas. Yahvé é o Criador incriado, é aquele que tudo pode, para quem tudo existe, é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Deus presente, imanente, o Todo-Poderoso. Ou seja, Davi deu este nome para que todos soubessem em quem ele estava se refugiando. Amém, meu irmão? Você precisa saber qual é o Deus que você serve, para você se refugiar nele. Você não vai se refugiar em algum lugar que você sabe que não tem capacidade para você e nem a sua família. Amém? Aqui Davi ele diz: olha, eu vou me refugiar no Senhor. A palavra refúgio aqui é amparo, assistência, esconderijo, é proteção, é defesa. Mas espera aí, refúgio é defesa? Sim, refúgio é defesa. Sabe por quê? Porque ele não está se escondendo simplesmente, mas se protegendo debaixo da proteção do Senhor dos Exércitos. Então é defesa. Amém? Aqui, meus irmãos, o que eu vejo é que Jeová para Davi é como um guarda-chuva que aguenta a tempestade e protege você de tudo aquilo que lhe pode ferir. Eu queria perguntar aqui: quem é que de repente no dia de chuva saiu com um guarda-chuva e esse guarda-chuva não deu conta? Já aconteceu, de repente vem o vento e leva o guarda-chuva e você fica debaixo daquela chuva molhando, encharcado. Aqui, meus irmãos, é essa ideia de um guarda-chuva que dá conta e vem ali aquela chuva forte, mas você está ali resistente. Amém? Essa é a verdade que Davi fala nesse texto. E o verbo hebraico refúgio, meus irmãos, está num tempo, no hebraico, que é um tempo perfeito. O tempo perfeito significa algo que aconteceu no passado, que trouxe experiências, maturidade para o tempo presente. Isso quer dizer que Davi somente se refugiava no Senhor, porque lá no passado ele aprendeu que ali era o melhor lugar para ele estar. Amém? Eu quero perguntar: qual é a experiência que você tem com Deus, meu irmão? Qual a maturidade que você tem com Deus para se refugiar nele? Enquanto os outros diziam para ele se refugiar no monte, talvez numa cidade fortificada nas montanhas por causa dos seus inimigos, Davi dizia: eu quero me refugiar no Senhor. De fato, quando nós olhamos o contexto dessa passagem, os inimigos de Davi eram perigosos. Tanto é que no versículo fala da seguinte forma: os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão as suas flechas nas cordas para o disparo. E é interessante que ele faz isso de que forma? Sorrateiramente, ou seja, ele quer atingir Davi. E por causa do perigo de emboscadas e armadilhas, o conselho era: olha, Davi, fuja para as montanhas como um pássaro a fim de obter segurança. Foge, Davi, fuja para a região montanhosa da Judéia para se esconder. Foge como um pássaro, como uma águia, busca refúgio a fim de permanecer seguro até que as condições
se mostrem favoráveis. Que conselho, né? Corre daqui. Mas o que Davi faz? Davi escuta o conselho e foge, ou Davi se refugia-se no Senhor? Ele se refugiou no Senhor, mas a pergunta é: o que você tem feito? Será que você tem se refugiado no Senhor ou você tem fugido? Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem muita gente olhando para os montes e achando que o socorro vem da onde? Dos montes. Mas o Salmo 121 diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Meu irmão, quantas vezes nos enganamos achando que os montes da vida podem nos dar a segurança necessária? E que é o monte? O monte talvez seja o dinheiro, o emprego, a família, os bens, a saúde. Mas, meus irmãos, nada disso nos dá a segurança necessária. Por isso que Davi prefere refugiar-se, abrigar-se no Senhor. Com maturidade espiritual, sabia que Deus era o lugar mais seguro que poderia estar, que poderia abrigar-se. Por isso que o Salmo 118, versículo 8 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, ou seja, confiar no conselho dos homens. Será que temos feito isso, meus irmãos? Será que temos ouvido o conselho dos homens ou procurado buscar o Senhor? Tem pessoas que têm ouvido demais, as pessoas esquecem de buscar o conselho do Senhor ou se refugiar no Senhor. Davi aqui não ouviu os conselhos dos homens, por mais que esses conselhos tivessem boas intenções, mas elas não serviam para a maturidade de Davi. A maturidade da fé de Davi fez diferença naquele momento de escolher os conselhos. A pergunta é: com quem você tem se aconselhado? São pessoas com maturidade na fé? Davi disse: não é hora para fugir. Davi possuía uma fé confiante, corajosa, plena da certeza e do cuidado e a proteção de Deus. Amém. Para aquele que deseja fugir, a palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, da seguinte forma: agora todos quantos se refugiam nele para ser salvos podem tomar posse da esperança segura e firme para as nossas almas. E essa segurança é como uma âncora forte de confiança que nos liga ao próprio Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos de maturidade. Para quê? Para nos refugiar no Senhor. Precisamos sim estar no Senhor e a permanecer nele, confiantes nele. Amém. Segundo lugar, meus irmãos, a maturidade espiritual da responsabilidade. Existia a maturidade espiritual da confiança, mas também da responsabilidade. Por exemplo, quando nós olhamos aí o próximo versículo, diz assim, o versículo 3: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta. O que o justo vai fazer se os fundamentos forem destruídos? É interessante aqui vermos que a fuga parece muito atrativa quando o perigo aparece, porque a pessoa até mesmo não tem mais forças para enfrentar uma luta mais, e ele diz: olha, é melhor fugir. E até parece que nesta hora da luta não existe mais o que fazer, pois o problema paralisa. Já viu um problema que de repente veio para você e você não soube o que fazer e você fica parado? Eu não sei o que fazer. Quantas vezes o problema nos paralisa, e é isso que fala o versículo 3: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa é a pergunta. O justo até mesmo é tentado a responder a essa pergunta dizendo: nada o justo pode fazer, pois os fundamentos foram destruídos. O que o justo pode fazer quando os fundamentos de uma construção estão destruídos? Você que entende de construção sabe muito bem. Esses dias lá no Rio de Janeiro, ou seja, algumas construções ali estão quase que caindo. Então o que você tem que fazer? Tem que sair daquela casa. Os fundamentos foram destruídos. O que o justo pode fazer quando os fundamentos forem destruídos? Meu irmão, vivemos um tempo tão difícil, onde muitos fundamentos estão sendo destruídos. Lembre-se que nesse texto quem está perguntando é o tentador.
E Ele é quem aconselha a tentar você para abandonar o campo de batalha. Mas Davi aqui, com maturidade espiritual, sabia que fugir dos problemas não seria a solução, e ele reconhece que a fuga do justo deixa o caminho livre para o ímpio. A fuga do justo permite que destrua ainda mais os fundamentos. E é isso que o inimigo deseja, que o justo perca todas as suas alternativas. É interessante nós vermos aqui a igreja de Jesus, meu irmão, essa igreja de Jesus, ela precisa de fundamentos fortes, pilares fortes, valores fortes, centrados na palavra de Deus. Nós vivemos uma época em que a igreja está sendo ameaçada, os seus fundamentos, e o que temos feito? Estamos vivendo uma época que a própria família tem sido ameaçada nos seus fundamentos, e o que temos feito? Os nossos jovens e adolescentes nas faculdades, nas escolas, estão ameaçando a sua cosmovisão. E o que temos feito? Fundamentos, meus irmãos, que estão aí sendo ameaçados. E o que temos feito? Precisamos, meus irmãos, tomarmos a consciência que há fundamentos inegociáveis de fé e firmeza em Cristo Jesus. Por isso que esta palavra é relevante para o nosso tempo. Há uma responsabilidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque faltavam justos naquela cidade. Faltavam justos ali. Chegou Abraão e intercedeu. Olha, havendo 50, tudo bem. Havendo 20, tudo bem. 10, tudo bem. E você foi vendo o declínio daquela cidade, meu irmão, não existia justo ali. Ló teve que fugir porque os fundamentos de Sodoma e Gomorra haviam sido destruídos. Porque faltavam justos, meus irmãos. Deus quer levantar justos aqui, lembrar dos fundamentos. Você, Deus quer levantar na sua família, na sua casa, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver, para que os fundamentos não sejam destruídos. Meus irmãos, uma estrutura depende de seus alicerces para poder continuar a existir, e destruído todo o edifício, ele vai desabar. Aqui, meus irmãos, no lado espiritual, se as pessoas de bem abandonam o combate, sobram apenas aqueles que o deixam ainda mais injusto, combate e cruel. Por isso que há necessidade de justo. Para Davi, meus irmãos, a situação era terrível, mas ele tinha consciência de sua responsabilidade e sabia que poderia ficar pior se ele fugisse. E ele diz: eu vou ficar. Há uma responsabilidade e eu não vou fugir, eu prefiro ficar. A pergunta é: como você, como justo, o que você está fazendo? Você, como justo, o que você está fazendo? Uma outra pergunta, então: como estão os fundamentos, os seus fundamentos, os fundamentos da sua casa, os fundamentos da sua vida, do seu trabalho, como que eles estão? Isso aí não tem problema. Cuidado, meu irmão, é preciso que venhamos atentar para isso. Os fundamentos aqui referem-se aos princípios do reino, como família, economia, como verdade e justiça que sustenta a sociedade. Precisamos lembrar desses fundamentos que sustentam o verdadeiro cristão. O que o justo pode fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? Nada. Mas aqui estava Davi. Aleluia. Davi estava aqui como uma brecha. Está sendo destruído, mas eu estou aqui como uma brecha no muro, com a responsabilidade de permanecer firme no Senhor. Amém? Talvez você esteja cansado e diz: olha, eu não vou mexer mais com isso, está muito difícil. Meu irmão, não desista. Deus quer que você persevere firme nele. Há uma responsabilidade. A vida cristã é vida de valente, meu irmão,
que sabe o que Deus quer e responsavelmente ele continua firme no Senhor. Amém? Isso é maturidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, o que fez Davi permanecer firme é a maturidade espiritual da submissão. Tem gente que diz assim: olha, eu tenho uma responsabilidade, e ele vai achando que pode fazer tudo sem submissão. Opa, esse é um tolo. Quem mandou você fazer isso? Não, eu estou fazendo por conta própria, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja. Já viu gente assim? Eu garanto a minha fé e vai. Meu irmão, não é bem assim não. Olha o versículo 5, o versículo 5 diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Submissão é questão de maturidade espiritual, meu irmão. Nós precisamos aprender isso. O crente até pode dizer assim: por que eu estou sofrendo tudo isto? O Senhor não está vendo? Mas o verso 4 diz que os olhos do Senhor estão observando a todos e examina minuciosamente o coração de cada um. Por isso, meu irmão, que a maturidade espiritual leva o verdadeiro cristão à submissão, à disposição em obedecer, em sujeitar, em humilhar-se voluntariamente diante de Deus. Para quê? Para que o Senhor venha abençoar. Aqui o que vemos nesse texto é que o Senhor reina, e porque o Senhor reina, e porque Ele é soberano, Ele prova quem Ele quer. Meu irmão, Deus não evita que os crentes passem por lutas e situações difíceis. Todos nós passamos por lutas, situações embaraçosas, todos nós passamos por isso, mas há um propósito para que o justo passe por situações dolorosas, como o fogo que arde. Há um propósito, meus irmãos. O mesmo fogo que arde, queima e refina, é o mesmo fogo que consome e destrói e extermina o ímpio. O que nós podemos aprender aqui que há uma diferença da prova para o justo e da prova para o ímpio. Para o justo o fogo é para purificação, para o ímpio o fogo é para quê? Destruição. Por isso que o texto diz no versículo 6, o Senhor odeia a injustiça e fará chover sobre os injustos brasas de fogo. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte quando nós olhamos a palavra do Senhor. É o mesmo fogo, mas o que purifica um, o outro queima. E o que resta? Nada, porque o ímpio será consumido. Quando nós olhamos 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, diferentemente do ímpio, diz assim, que o justo é comparado com o ouro que é provado pelo fogo com um propósito, e o propósito é louvor, glória e honra, quando Jesus vier para julgar o mundo. Ou seja, você está sendo provado para quê? Para o propósito de louvor a Deus, de glória a Deus, de honra a Jesus. O Senhor quer ser glorificado na sua vida, louvado por aquilo que você faz. Por isso é interessante o fogo, meu irmão. Interessante que há uma temperatura ideal para purificar o fogo. E se nós olharmos aí, é mais ou menos 1064 graus Celsius para purificar esse fogo. Isso é necessário. Agora, quando o fogo chega nessa temperatura, somente quem aguenta esta temperatura é quem? É um metal precioso, porque o resto tudo é destruído, toda impureza sai. Aí a pergunta é: quem é você no reino espiritual? Você é um metal precioso para Deus. E quanto mais precioso você é, mais do fogo passa. Amém? Meu irmão, quanto mais precioso, mais purificado é. Glórias ao Senhor, meu irmão. Precisamos entender que a maturidade da submissão faz com que nas adversidades a nossa fé venha aumentar cada vez mais. Senhor, olha, Pai, eu estou pronto para sofrer isso pelo Senhor. Eu estou submisso ao Senhor.
E quanto mais você é provado, aleluia, mais você é purificado nele. Amém? Meu irmão, quando olhamos a palavra de Deus, Deus provou Abraão, ele sofreu, mas porque ele sofreu tudo o que ele sofreu, ele foi considerado pela sua submissão a Deus como o pai da fé. Amém? Que nesta noite, Deus levante homens e mulheres com o sobrenome da fé. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Pastor Isabel, mulher de fé. Oh, glória! Que bênção, meus irmãos, quando de repente o nosso sobrenome passa a ser uma confiança no Senhor. Eu sou do Senhor, eu quero viver pelo Senhor. Isso é bênção no reino espiritual. O problema é que, infelizmente, por causa de algumas teologias, há muitos cristãos que estão prontos a mandar no reino espiritual. Estão prontos para dizer: Senhor, faça isso, eu determino, eu decreto. Quem já ouviu isso? O Senhor tem que fazer, eu exijo que faça. Tem pessoas sem entender como que funciona o reino, querem determinar o que Deus deve fazer. Esses são os submissos, meus irmãos. Meus irmãos, mas segundo o texto que nós lemos, Davi entendia isso. Submeter ao Senhor soberano é entender que Ele está no alto e sublime trono. A Ele deve toda a nossa submissão. Primeiramente a Ele, meu irmão. Temor primeiro a Ele. E assim, quando nós nos submetemos a Ele, com certeza, você não vai mais fugir, mas você vai dizer: eu vou continuar, porque eu confio no Senhor. Davi sabia que se refugiar em Deus era uma questão de vida ou morte. Como assim? Morte para a submissão e vida para a submissão. Amém? Quem está disposto a isso? Submeter ao Senhor. Hebreus 12:9 diz: tínhamos os nossos pais segundo a carne, quando nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. É uma responsabilidade, meus irmãos. Deus está no trono, Ele é soberano, somos os seus súditos, então o Senhor prova o justo. Quem está disposto a submeter essa prova do Pai? Amém? Somente o justo verdadeiro fará isso. Em quarto e último lugar, meus irmãos, o que podemos aprender sobre a maturidade espiritual? Olhando para esse texto, a maturidade espiritual também tem a ver com a maturidade da esperança. Versículos 6 e 7 diz: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E no último versículo, no final do último versículo 7 diz: os retos lhe contemplarão a face. Aleluia, eu gosto desse versículo. Amém? Aqui nós vemos a diferença do que vai acontecer com os perversos e com os retos. Talvez lembrando o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando não sobrou nenhum ímpio. Aqui nós vemos esse texto, ao final, Deus revelará a sua justiça e retidão, e os ímpios, meus irmãos, não ficarão sem recompensa. E a recompensa dele está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz: aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Há sim um referencial para quem? Para os ímpios, mas os justos também não ficarão sem recompensa. Os retos lhe contemplarão a face. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer, o texto quer dizer que o propósito de Deus é consertar você, meu irmão. O seu prazer, o prazer de Deus é consertar a sua vida, endireitar as linhas tortas. O prazer de Deus é nos endireitar, e uma vez endireitados, limpos pelo fogo, teremos acesso a Ele, poderemos contemplá-lo face a face. Contemplar face a face é estar pertinho dEle.
Ah, meu irmão, um dia nós chegaremos e falar: olha, aquele que eu vivi 30 anos, 40 anos buscando e esperando, agora eu posso te contemplar. Que bênção será esse dia! Ah, será muito pouco tempo diante da eternidade com Deus, meu irmão. O que nós vemos aqui, que na ressurreição dos justos, essa esperança será plenamente cumprida. Por isso que o justo morre em Cristo e já está lá, de forma assim completa, porque ainda o corpo não ressuscitou, mas já está adorando o Cordeiro, pois a Bíblia fala que é uma igreja dos justos no céu. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 12, versículo 22 e 23, diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Quem quer chegar lá, meu irmão? Quem deseja chegar lá? Olha que bênção quando nós chegarmos lá. Hoje aqui nós temos imperfeições, passamos por um processo de purificação continuamente, é verdade, mas imagine quando não tivermos mais essas imperfeições. Aleluia! Como será gostoso poder contemplar a face de Deus e poder adorá-lo. O salmista sabia, havia esperança no seu coração, ele sabia que o Senhor iria se manifestar, o seu braço forte iria se manifestar no tempo, e por isso ele dizia consigo mesmo: eu não vou fugir, amém, eu vou continuar, eu vou persistir. Quando olhamos a palavra de Deus, meus irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo, de alguém que não fugiu. O que fez Jesus permanecer no jardim do Getsêmani, sabendo que seria traído? Ele sabia que seria traído naquele lugar, e porque ele não fugiu? Ele poderia aqui, pensando hipoteticamente, subir para o Monte das Oliveiras, que ficava no deserto da Judéia, um lugar de segurança, mas aonde ele ficou? No Getsêmani. Ele permaneceu naquele lugar, ali, meu irmão, um lugar que era fácil ser encontrado. Ele ficou no Getsêmani, sabe o porquê? Porque ele estava preso a uma cruz. Por isso que ele ficou no Getsêmani. Não havia uma corda, mas havia laços de compromisso e da sua missão, a missão que o Pai lhe havia dado, com o propósito de submisso e até a cruz. E foi isso que ele fez. O seu amor ao Pai e a nós prendia-o a esta confiança, a esta responsabilidade, a esta submissão e a esta esperança. Amém. O que fez com que Jesus ficasse lá no Getsêmani era porque havia um propósito, e ele diz: eu vou ficar aqui porque eu estou preso à cruz. Jesus permaneceu no Getsêmani como exemplo daquilo que nós devemos fazer. Jesus não se apegou à sua glória para que não passasse pela cruz, ao contrário disso, ele entregou-se, venceu a morte e redimiu por seu sangue a humanidade. Deus nos deu o seu Espírito para que não lutássemos sozinhos com as nossas forças, mas também que permanecêssemos. Meu irmão, nós temos dificuldades? Temos. E o que deve fazer com que nós não fujamos? Uma responsabilidade. Que responsabilidade dessa? Cruz. Pastor, eu quero ir para a igreja. Sim, venham para a igreja. Quero participar, venha participar. Quero servir ao Senhor, venha servir ao Senhor. E pastor, o que eu preciso fazer para servir ao Senhor? Sabe qual é a resposta? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão,
Hoje nós temos igrejas atrativas. Ninguém quer pegar a cruz. Pastor, eu já tenho cruz a semana toda, agora eu vou para a igreja para ouvir um sermão alegre, tranquilo. Sermão de cruz não, pastor. Eu quero ir para Jesus para ter paz, alegria, felicidade. E a maturidade faz nos entender, meus irmãos, que seguir a Jesus é tomar a cruz para não fugir. A pergunta é: você está preso à cruz de Cristo? No Getsemane? Não, Senhor, eu quero estar no monte. É uma bênção estar no monte. Mas, meu irmão, nesse mundo você vai ter aflições e dificuldades. Mas é preciso você caminhar forte aonde? No Senhor e não em você mesmo. Nós temos uma igreja que está funcionando. É possível que nesta semana haja problemas seríssimos. E o que você vai fazer? Vai fugir novamente? Ou será que você vai fazer como Davi, que ele diz assim: no Senhor eu busco o quê? Refúgio. Eu não sei se você está com o seu boletim aí, mas eu queria que você abrisse o seu boletim. E eu queria ler com você um texto muito interessante que é para não somente nós orarmos, mas para nós confiarmos. Se você observar na página 4, esta semana eu estive olhando o site do Portas Abertas e eu vi uma matéria muito interessante ali. A matéria era do pastor Victor Punin, da Ucrânia. E se você abrir o seu boletim na página 4, no pedido de oração falando sobre a Ucrânia, eu queria ler com você sobre esta matéria. Esse pastor atua na capital Kiev, e ele relatou o que está acontecendo com a igreja nesta guerra. E ele diz assim: nós não podemos realizar nenhum culto de domingo. Muitos optaram por fugir de Kiev ou até mesmo da Ucrânia. A igreja na parte administrativa não está mais atuando, somente como corpo relacional. Toda manhã entramos em contato com cada pessoa da igreja, perguntando como está, se está segura, se está tudo bem. E nós focamos em servir e encorajar uns aos outros. Atualmente, 11 pessoas estão se abrigando em nossa casa. Você estaria pronto para fazer parte dessa igreja? Hoje essa igreja está lá, neste domingo essa igreja está lá. Irmãos que poderiam ter fugido de Kiev, mas estão lá. E ele continua perguntando, a matéria é muito interessante. E aí quando nós olhamos o texto, quando questionado sobre como as pessoas de sua congregação que ficaram no país estão se sentindo, Victor responde: este é um outro milagre. A paz e calma nas pessoas com quem estou em contato. Eu tenho visto estabilidade nos membros da igreja e muita disposição para fazer algo. É claro, sempre tem aqueles que preferem se salvar primeiro, mas eu estou surpreso com quantos estão prontos a realmente sacrificar algo pelos outros. Meu irmão, isso é uma realidade para você e para mim. Permanecer. Você sabe o que está acontecendo naquele conflito lá? Rússia, uma grande potência. E ali em Kiev, uma igreja que diz: nós não vamos sair daqui, nós não vamos fugir. A pergunta é, meu irmão, você fugiria? Ou você estaria lá servindo ao Senhor? Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você pense agora no seu coração. Nós não estamos aqui no centro de uma guerra física. A Rússia não está apontando aí bombas para nós, querendo nos destruir, mas existe aí no reino espiritual uma batalha intensa, meu irmão. Nesta semana, batalhas intensas para dizer para você: desista, fuja, não permaneça na igreja, chega disso,
Uma batalha intensa para dizer assim: olha, eu não aguento mais com o meu filho, com a minha esposa, com o meu casamento, com o meu trabalho. Eu não aguento mais a situação, eu quero fugir. Meu irmão, o que você vai fazer? Qual a estratégia, meu irmão? Será que é melhor fugir ou fazer conforme Davi falou: eu vou procurar me refugiar no Senhor? Eu quero que você, espero que você escolha a segunda opção. Mas para escolher essa segunda opção, é necessário também fazer como Davi: confiança. Confie no Senhor, meu irmão. É importante que a gente venha confiar no Senhor. Segundo lugar, responsabilidade. Lembrar da sua responsabilidade. Há pessoas sobre a sua responsabilidade. Lembrar-se da submissão. É preciso que venhamos nos render diante do Senhor. E também é necessário rever e reviver a esperança no coração.